tudo sobre a convocação, a primeira de Carlo Ancelotti na seleção brasileira sem Neymar. Conta mais bastidores dessa história e fala também do Palmeiras. O Verdão pode ter reforços antes do Super Mundial de Clubes. Bora te atualizar também sobre o Palmeiras e detalhes, novidades sobre a especulação de Cristiano Ronaldo no Palmeiras, as últimas do futebol brasileiro e também muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre a primeira convocação de Carlo Ancelotti na seleção brasileira e a grande novidade foi a ausência de Neymar. Carlo Ancelotti fez o anúncio dos 23 convocados e logo depois explicou que entrou em contato com o Neymar pela manhã, justificando para o próprio jogador a decisão de não chamá-lo para as partidas contra Equador e Paraguai. Separei o trecho em que o Ancelotti fala sobre o assunto diante da imprensa, abre aspas, nessa convocação tentei selecionar jogadores que estão bem. O Neymar estava com uma lesão há pouco e começou a jogar agora. Ele é muito importante, sempre foi e sempre vai ser. Todos temos o objetivo de ter o Neymar pronto para a Copa do Mundo. Ou seja, o Ancelotti não abre mão do talento do jogador do Santos, mas entende que nesse momento, voltando de contusão, não seria tão apropriado convocá-lo. Eu, se fosse o Ancelotti, teria chamado, mas não vejo problema nenhum na ausência do atleta santista. Importante contar que o Rodrigo também não foi convocado. E aí a questão envolve um desgaste físico e mental. Rodrigo, que terminou a temporada no Real Madrid em baixa, algumas partidas nem sequer sendo utilizado. Chamar atenção também para a presença maciça de jogadores do Flamengo. Foram 5 convocados do rubro-negro: Danilo, Alexandro, Wesley, Léo Ortiz e Gerson. O Estevão foi representante do Palmeiras, enquanto o Hugo Souza foi chamado no Corinthians. E o Corinthians divulgou a imagem a cena do Hugo recebendo a notícia, os jogadores do Corinthians num aeroporto esperando para embarcar, e aí o Hugo com o celular na mão assistindo a convocação, vários jogadores em volta dele. Quando o Hugo tem um nome revelado, ele começa a pular ao lado dos jogadores do Corinthians numa grande festa. Mereceu, tá jogando demais o goleiro corintiano. Hora de falar sobre um novo Dudu vestindo a camisa do Palmeiras, mas esse ainda é uma promessa das categorias de base, apenas 15 anos. Embora, apesar da pouca idade, já é titular do Sub-17, foi autor de 3 gols nas últimas 4 partidas, 2 do Campeonato Paulista, 2 do Campeonato Brasileiro. Jogador que é representado pelo pai do Endrick, o Douglas, que é dono de uma empresa de agenciamento de atletas, a Dream Soccer. Queria contar que esse jogador, apesar de bastante novo, já tem chamado a atenção e passou a ser monitorado por alguns dos grandes clubes do futebol europeu, como Real Madrid, Barcelona e Arsenal. Imagino que a influência, a relação que o pai do Endrick tem, por exemplo, no Real Madrid, pode ter despertado a atenção desses grandes clubes europeus. O Dudu, se você encontrar imagens nas redes sociais, vai ver que ele tem enorme capacidade de drible. E recentemente foi cogitada inclusive a possibilidade dele ser promovido ao Sub-20, mesmo com apenas 15 anos de idade. Antes, a ideia é que ele seja um pouco mais testado no Sub-17, até porque até outro dia jogava no Sub-15. Mais um atleta surgindo na base do Palmeiras com um enorme potencial e que pode gerar receitas importantes. Hora de falar sobre os planos palmeirenses por Cristiano Ronaldo. Será que eles existem? Bora explicar com detalhes essa história. Durante a semana, o Facincani, que é jornalista esportivo e que cobre bem de perto o Palmeiras, chegou a contar que o Verdão tinha o apoio de 2 empresas para contratar o Cristiano Ronaldo. Fui buscar na troca de mensagens de WhatsApp uma informação que eu recebi no dia 26 de abril. E um conselheiro do Palmeiras, muito próximo a Leila Pereira, me avisou, nessa data, 26 de abril, que 2 empresas e mais vendas de camisas poderiam permitir que o Palmeiras contratasse o Cristiano Ronaldo. Não dei essa história na oportunidade, porque fui confirmar com o Paulo Buozzi, que é o vice-presidente mais próximo da Leila, e ele assegurou que nunca existiu qualquer plano. De qualquer forma, como essa história veio à tona, deixa eu dar todos os detalhes para vocês. Esse conselheiro alviverde, de boa influência com Leila Pereira, afirmou que o Cristiano Ronaldo foi sugerido ao Palmeiras. E para que o negócio avançasse, de acordo com a sugestão desse intermediário, a Amazon Prime e uma plataforma de jogadores de atletas da base bancariam ou ajudariam o Palmeiras a bancar esse projeto. Então,
o Palmeiras receberia o Cristiano Ronaldo com uma compensação financeira bem alta, mas já com 2 aportes financeiros garantidos, da Amazon Prime e também dessa plataforma de jogadores de categorias de base. O Palmeiras poderia, para não ter de tirar todo o restante da grana do bolso, fazer um grande plano de marketing relacionado a vendas de camisas. Repito, quando consultei o Paulo Buozzi sobre esse tema, o Buozzi garantiu que se tratava de uma mentira, que nunca houve negociação entre Palmeiras e Cristiano Ronaldo. Ainda assim, seguem surgindo notícias no mundo afirmando que o Cristiano Ronaldo pode disputar o Super Mundial de Clubes e também por um clube brasileiro. Jornal Marca da Espanha e o Telemundo Deportes, página que cobre o futebol nos Estados Unidos, já trataram sobre esse tema da negociação do Cristiano Ronaldo com o clube brasileiro. Nos últimos dias foi a vez do presidente da FIFA, o Gianni Infantino, afirmar que o Cristiano Ronaldo tem grandes chances de jogar o Super Mundial, mesmo levando em consideração que o clube dele, o Al Nassr, não participa do torneio. O contrato do CR7 com o Al Nassr se encerra em 30 de junho. Quero falar agora sobre o Palmeiras. Ainda há chance de o Verdão anunciar algum reforço até a disputa do Super Mundial de Clubes. Palmeiras que gastou quase 430 milhões de reais com contratações na atual temporada. Resposta é não, apesar de muitas especulações. Brian Rodrigues, Gabriel Grando, Léo Jardim, Rubens, Juninho Capixaba foram alguns dos nomes especulados, mas Palmeiras assegura que não há ninguém tão próximo a ponto de ser anunciado e inscrito na janela do Super Mundial, que começa em 1º de junho e se encerra no dia 10 de junho. A competição tem início previsto nos Estados Unidos para 15 de junho. Palmeiras que tem um grupo relativamente acessível e cujo principal adversário é o Porto. Por que é tão difícil para o Palmeiras registrar um jogador nesse período? É um momento de janelas fechadas em todo o mundo. Vai haver essa abertura da janela especificamente para o Super Mundial de Clubes. E o Palmeiras também tenta entender se vale a pena trazer alguém que vai ser apresentado e logo de cara vai estar à disposição para a disputa do Super Mundial, sem que essa pessoa possa ter treinado, se acostumado ou até se adaptado ao restante do elenco. A boa fase do Palmeiras com 14 vitórias em 15 jogos também tira um pouco da pressão na busca por reforços. Então o que eu ouvi antes de gravar esse vídeo de uma fonte alviverde é de que, a menos que surja uma enorme surpresa nos próximos dias, o Palmeiras deve ir com esse atual elenco para a disputa da competição nos Estados Unidos. Nicola, mas e o Brian Rodrigues? O Palmeiras assegura que não tem negociação com o atacante uruguaio que pertence ao América do México. O Hugo Cajuda, empresário do Abel, tentou intermediar essa negociação, mas houve resistência alviverde e o nome nem sequer foi adiante. Boa tarde, professor. Tudo bem? João Quer do Verdazo. Professor, o Maurício, que estava vivendo uma grande fase no Palmeiras, desde que voltou de lesão, já fez gol, tá jogando bem, mas hoje ele foi preterido pelo Mike, que por sua vez não atuava como titular desde a primeira rodada do Brasileiro. Como eles são jogadores de funções diferentes, imagino que tenha sido uma escolha baseada na questão tática, né, de estratégia de jogo, e eu queria entender, então, qual que foi essa visão frente a esse adversário que fez por vocês optarem por essa escalação. Obrigado. Muito boa tarde. Simples. O Estevão tem jogado por zonas interiores, tem-nos dado muito rendimento com e sem bola, tem feito golos e pondo o Estevão no corredor íamos perder algumas dos automatismos que temos tido. Sabemos que estes jogos mais divididos, mais truncados, mais faltas, é preciso ter uma equipa mais robusta. Principalmente ali no meio, nós optámos por ter o Estevão, que é o jogador menos robusto que temos, mas consegue desequilibrar muito com bola, e fortalecer um pouquinho mais os corredores laterais, visto que era o ponto dos pontos fortes do Flamengo, ações de 1 contra 1, ações de corredor. Este primeiro volante do Flamengo começou a jogar agora. Sabíamos que se tivéssemos que arriscar na nossa pressão para igualar a primeira fase de construção, que é muito boa do Flamengo, porque o goleiro joga muito bem com os pés, nós precisávamos de largar um jogador por dentro, e visto que este primeiro volante do Flamengo, o Everton, tem feito poucos jogos, é um moleque que começou a jogar agora, foi puramente estratégia, fortalecer os corredores e deixar este primeiro volante solto para podermos pressionar a primeira fase do Flamengo. João, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. O Palmeiras desperdiçou, né, a oportunidade de sair na frente do marcador hoje, com um pênalti perdido
pelo Piquerez, quando a gente faz o recorte dos últimos 4 pênaltis perdidos pelo Palmeiras, todos foram no mesmo canto do goleiro e com alteração de batedores. Quinta foi o Estevão, o Veiga perdeu um, o Estevão perdeu outro e hoje agora o Piquerez. A gente sempre fala sobre a parte mental do Palmeiras, que é muito forte, mas o que acontece na marca da Cal, que o Palmeiras às vezes não tem a eficácia de sair na frente do marcador quando tem a oportunidade no pênalti? Muito boa tarde. Verdade, são factos, são números e não podemos fugir a eles. Essa questão do mesmo lado é o jogador que decide, o jogador é que está lá no momento da pressão. Temos que melhorar, sem dúvida nenhuma. É um momento decisivo de um jogo, um pênalti é a oportunidade mais flagrante de um jogo de futebol e nós temos que ser eficazes. Hoje fez toda a diferença, ser eficazes. Sabíamos que se saíssemos na frente iria dificultar muito a função da tarefa do Flamengo. E temos que melhorar só isso. Há momentos assim, também na altura o Veiga também fez 23 seguidos e só nos resta melhorar porque não há desculpas nem há razões para falhar 4 em 8, não foi? Temos que trabalhar mais. Opa, boa noite, Luca Dutra da Vável Brasil. Ainda falando um pouquinho a respeito dos pênaltis, queria que você trouxesse a opinião da comissão técnica a respeito dos 2 pênaltis da partida, tanto o pênalti a favor do Palmeiras e também, é claro, também a favor do Flamengo, né? Justamente no cruzamento do Facundo Torres, que atingiu o braço do Varela, e também no suposto puxão do Murilo em cima do Arrascaeta. Queria que você trouxesse a opinião, por gentileza. Primeiro que tudo, ficar bem claro, independentemente de tudo, houve a nossa ineficácia no pênalti. E depois, o que é que eu lhe digo? Existem regras para cumprir e aqui no Brasil são peritos a todas as jornadas e rodadas e inventam. Nós já andamos aqui há 4 anos e meio, já sabemos. Hoje em dia o VAR é quem manda no jogo. O Ramon não consegue tomar uma decisão sem esperar que o VAR lhe diga que sim. Nunca vi isto, não vejo isto em lado nenhum. Antes de nós virmos para aqui, estávamos a ver a final da Copa de Portugal. O árbitro marcou um pênalti, o VAR não interviu, só disse foi impedimento, não foi. E a regra deste pênalti, do nosso pênalti, é muito simples. O VAR só tem que dizer se é dentro ou se é fora. Na dúvida, deixa seguir a decisão do campo. É simples e clara a regra. Não sei o que é que eles gostam de inventar, mas eu vou lá ver. A regra é simples. O árbitro marcou pênalti no campo, o VAR tem que dizer dentro ou fora. Na dúvida, prevalece a regra do campo. O que é que custa cumprir a regra? E relativamente ao a seguir, sabemos que era impossível marcar 2 pênaltis a favor do Flamengo. O pênalti claro do Alexandre, mas aí o Sr. Wagner não viu. Sabíamos que ia não ver. Vamos ser sinceros, 2 pênaltis a favor do Flamengo em 45 minutos é impossível no Brasil. Principalmente aqui há sempre a lei do jeito e do jeitinho brasileiro, da compensação. Sabíamos depois de marcar um pênalti ao Palmeiras, a obrigação do Palmeiras é fazer gol, porque depois vai ser sempre contra. Já marcou um, agora vai ser sempre contra. É assim que funciona aqui, é assim que nós temos que viver, por isso é que muitas vezes nós nos revoltamos tanto, porque nós só queremos que as regras sejam cumpridas. E o segundo pênalti só me resta rir, porque mais uma vez o Sr. Wagner decidiu o jogo. O Ramon mandou seguir, está a 1 metro. Toda a gente viu que o futebol é um jogo de contacto. Se o Murilo tivesse agarrado, eu era o primeiro a dizer agarrou, é penalti. Agora o Murilo usou o corpo dele para ganhar posição simples, né? E se nós formos ver o Arrascaeta quando está a cair, já está a olhar para trás a dizer marca penalti. E o Ramon teve a coragem no momento de deixar-se seguir, mas depois a pressão é tanta, a pressão externa é tanta que o VAR chama e condiciona ao máximo com imagens paradas e quando assim é, eu sei que o penalti foi marcado porque houve um penalti no primeiro tempo, e nós só queremos que as regras se cumpram e é inacreditável como há regras aqui que cada um faz à sua maneira, e isto chama-se amadorismo, porque nós damos o nosso melhor todos os dias, somos profissionais a toda a hora e a única coisa que exigimos é profissionalismo de todas as áreas e não pode acontecer o que aconteceu hoje. Primeiro que tudo, eu começo sem desculpas por causa da eficácia que não tivemos, mas independentemente disso tudo, as regras são para se cumprir, e hoje foi claramente um jeitinho brasileiro. Boa tarde, André Neto da Rádio CBN.
A gente viu um Palmeiras muito intenso no primeiro tempo, conseguindo roubar muita bola no campo de ataque, dificultando a vida do Flamengo para sair jogando. No segundo tempo, o Palmeiras teve mais dificuldade para fazer esse tipo de trabalho, pelo menos foi a sensação que a gente teve. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa queda no segundo tempo e se o pênalti perdido pelo Piquerez acabou tendo alguma influência negativa nisso na equipe. Obrigado. Negativa tem sempre uma parte, mas a equipa foi forte, continuou a pressionar bem no primeiro tempo. Continuámos a fazer parte da estratégia, condicionar ao máximo, jogo grande, não podemos deixar o nosso adversário jogar. No segundo tempo é normal baixar um pouquinho, mas até ao pênalti o Flamengo tinha tido um remate no golo. E depois do pênalti arriscámos, e o Flamengo teve mais uma ou duas oportunidades. Nós também tivemos as nossas. Quando falamos de eficácia falamos disso. O Flamengo teve mais algumas, mas nós tivemos as nossas depois de arriscar. Mas a pressão continua a ser bem feita. Nós só não conseguimos fazer um pouquinho mais de pressão que nós queremos porque o jogo está sempre parado. Se nós formos ver, o ano passado melhorámos muito numa regra que era o árbitro só interrompia o jogo com o jogador no chão quando havia choque de cabeças. Hoje o Flamengo caiu 3 vezes e a primeira coisa que o Ramon fez foi parar o jogo para o jogador, nem assistido foi. Ou seja, são este tipo de coisas que nós lutamos sempre contra, mas isto tem a ver com cumprir as regras, e quando falamos de amadores não podemos exigir profissionalismo. E eu acho que esse é um grande ponto que está aqui em causa, que é o amadorismo necessitava de um profissionalismo. Fala família Alviverde. Hoje o vídeo é de orgulho e representatividade. A nossa joia, Estevão, foi convocado mais uma vez para vestir a camisa da seleção brasileira. E não foi qualquer lista, não. O nome dele está entre os 25 escolhidos por Carlo Ancelotti, um dos maiores técnicos do mundo. E o moleque não escondeu a emoção. Agradeceu a Deus nas redes sociais e mostrou que está vivendo um dos melhores momentos da carreira. Neste vídeo, a gente vai falar sobre o impacto dessa convocação, o que ela representa pro Verdão e como o garoto está crescendo de forma meteórica. Já mete o dedo no like, se inscreve no canal e vem comigo que a história de Estevão só está começando. A lista da seleção brasileira para enfrentar Equador e Paraguai pelas eliminatórias saiu e, mais uma vez, lá estava ele, Estevão William, do Palmeiras. Essa já é a 4ª convocação consecutiva da nossa joia, que vem ganhando cada vez mais espaço e moral com o treinador italiano Carlo Ancelotti. Com apenas 17 anos, Estevão já soma jogos contra Venezuela, Uruguai, Equador e agora vai enfrentar de novo os equatorianos e os paraguaios, sendo uma peça constante nas listas da nova geração da seleção. Um feito gigante para um garoto que, há pouco tempo, ainda estava voando na base do Verdão. Assim que saiu a convocação, Estevão foi direto no Instagram e postou: "Só agradecer a Deus por tudo. Muito feliz." Curto, direto e com o peso de quem sabe que está trilhando um caminho especial. A publicação viralizou entre torcedores do Palmeiras, admiradores da seleção e amantes do futebol em geral. O nome de Estevão já começa a ecoar entre os grandes, e essa sequência de convocações mostra que ele não está só de passagem, veio para ficar. Pro Verdão, cada convocação é motivo de orgulho, mas também de atenção. Afinal, Estevão está no radar global. A venda pro Chelsea já é uma realidade futura, mas até lá, o Palmeiras quer aproveitar ao máximo esse talento. E mais do que isso, manter o garoto com os pés no chão, evoluindo tecnicamente e fisicamente, sem queimar etapas. A comissão técnica, o elenco e a diretoria vêm cuidando de Estevão como uma joia rara, porque ele é. E a seleção só reforça que o trabalho está dando resultado. Vale lembrar que a seleção brasileira não está sobrando nas eliminatórias, viu? Venceu só 2 dos últimos 5 jogos e ocupa a 4ª colocação com 21 pontos. O confronto contra o Equador fora de casa e depois contra o Paraguai em São Paulo pode definir muita coisa. E é nesse contexto que Estevão aparece como um dos nomes da nova geração, pronto para desequilibrar. Com velocidade, improviso e coragem, ele traz uma energia que pode ser a chave para virar esse cenário morno da seleção. Você também está com orgulho de ver o Estevão na seleção? Acha que ele já merece até mais minutos em campo com a amarelinha? Comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal para continuar acompanhando cada passo da nossa joia rumo ao topo. Aqui é Palmeiras, aqui é futuro de seleção. Avanti palestra!